Muito boa noite, povo de Deus, povo lindo de Deus. Feliz ano novo para cada um de vocês que participam conosco desse culto. Tem uma galera abençoada conosco aqui na igreja. E eu quero crer que tem uma galera abençoada aí também com você na sua casa, onde você está nos assistindo. Hoje é 1º de janeiro de um grande ano, de um ano de 2023. O desejo do nosso coração é que a bênção do Todo-Poderoso repouse sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre o seu lar, que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Vamos começar esse ano, então, meditando na palavra de Deus. Quero trazer aqui uma palavra que seja capaz de inspirar a minha vida e a sua vida para passarmos um ano aí de maneira saudável e com o nosso relacionamento cada vez mais crescente e frutífero na presença do nosso Deus que vive e que reina. Amém? Então, se você tem uma Bíblia fácil aí, abra conosco no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 6 a 9. Se não tem, acompanha conosco aí na tela. Assim está escrito. Jesus contando uma parábola. Ele diz assim: Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o jardineiro, o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém, queridos amigos? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, a Bíblia nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E nós viemos aqui agora, Pai, abrir o nosso coração para que o Teu Evangelho seja parte integrante e dominante da nossa vida e do nosso ser. Queremos ser moldados pela Tua Palavra. Queremos enxergar na Tua Palavra, Senhor meu Deus, aquilo que nós temos por princípio de vida. Por isso nós clamamos, Pai, todo o nosso coração, todo o nosso ser se submete ao Senhor nesse 1º dia do ano e por todos os outros dias que virão. O desejo do nosso coração é ter uma vida que agrade o Senhor e que sejamos um instrumento afiado nas mãos do Senhor. Abençoa cada pessoa, Pai, aqui na igreja, nos seus lares, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos amigos, amados irmãos, essa parábola é conhecida na história da igreja como a parábola da figueira inútil. E eu quero aqui dividir essa exposição em uma introdução para explicar por que Jesus falava em parábolas. Depois eu quero desenvolver aqui, fazer uma releitura dessa palavra, dessa parábola, explicando as principais ideias. E quero concluir fazendo uma aplicação do que nós podemos e devemos capturar para nós dessas palavras de Jesus nos seus dias. Amém? Então, por que Jesus falava em parábolas? A parábola ela é um gênero muito comum na Bíblia. É uma narrativa que usa de alegorias para transmitir uma mensagem indireta, por meio de comparações, por meio de analogias, e fazendo esse contraste entre a ficção e a realidade, ela transmite para nós uma lição de sabedoria, aquilo que popularmente conhecemos como moral da história. Isso é uma parábola. Jesus ensinava muito por parábolas. Fazia isso em cumprimento a uma profecia antiga, que está registrada lá em Salmos 78, versículos 1 e 2, que diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca,
e proferirei enigmas do passado. Então, Jesus ele pegava elementos do cotidiano das pessoas, que todas as pessoas tinham contato, que seria de fácil percepção. Jesus pegava essa realidade simples do povo para explicar coisas complexas da vida com Deus. Só a sabedoria de Deus para poder fazer algo dessa maneira. E assim Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 13, verso 34 e 35, por meio de parábolas proclamou coisas ocultas desde a criação do mundo. E Jesus falava em parábolas, segundo está escrito no mesmo livro de Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 11, para que, ao mesmo tempo em que as pessoas que ouviam de bom grado tivessem a capacidade de entender o que Jesus estava falando, aquelas pessoas que ouviam Jesus, mas sem um coração honesto, ouviriam Jesus, mas nunca poderiam realmente compreendê-lo. Assim, as parábolas de Jesus permaneceriam um segredo, permaneceriam cifradas para esse tipo de pessoas que ouviam Jesus com um coração endurecido. A sabedoria de Deus arquitetou as coisas de uma tal maneira que apenas aqueles que têm um coração honesto, um coração verdadeiro, um coração desejoso de aprender de Deus, vai ser capaz realmente de entender o que Deus tem a dizer. Por isso que a gente já pode concluir que é um verdadeiro privilégio poder ouvir a palavra de Deus, poder ler uma parábola e entender o seu significado. Jesus diz isso, que Jesus diz assim, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque aqueles que têm um coração que ouve de má vontade, eles veem, mas não veem, eles ouvem, mas não entendem. Isso é uma profecia de Isaías, que Jesus aplica a muitos da multidão que o ouvia cotidianamente. E ele termina dizendo lá em Mateus capítulo 13, versos 13 a 16, diz assim: felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês ouvem. Amém, meus irmãos? Então, eu não sei por que Deus nos escolheu, mas eu sei que nós, quando ouvimos uma parábola e temos a capacidade de compreendê-la, Jesus diz que nós podemos, por isso, ficar muito felizes, porque muitos quiseram entender e não conseguiram, mas Deus deu essa capacidade para algumas pessoas que o amam, né? Então, por isso eu quero trazer aqui uma parábola que, bem compreendida e aplicada, poderá fazer de 2023 o grande ano das nossas vidas. Amém? Vamos juntos nessa jornada? Espero muito que sim. Verso 6, Lucas 13, capítulo 6. Eu quero agora reler a parábola de maneira mais vagarosa, para tentar explicar para vocês as principais ideias da parábola, tá? Jesus começa a parábola assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto e não achou nenhum. Meus amigos, se você ler Mateus capítulo 12 e depois aqui Mateus capítulo 13, Jesus está fazendo uma crítica muito feroz àquela religiosidade vazia que muitos publicanos, muitos fariseus e escribas ostentavam no seu tempo. Então, quando Jesus fala dessa figueira, essa figueira quer dizer o povo de Israel. E a figueira, ela era uma árvore muito conhecida em Israel. Era uma árvore muito comum naquela área, por isso todos a conheciam. E Jesus então usa a figueira como uma alegoria para falar sobre a nação de Israel e para falar especificamente sobre um modo de religiosidade.
que é um modo que para Deus só causa aborrecimento. É uma religiosidade vã, uma religiosidade vazia, infrutífera. E essa figueira sem frutos, então, é uma imagem da nação de Israel, que era religiosa, tinha folhas, tinha aparência, mas não tinha a essência. Amém, queridos? A outra coisa que a gente pode aprender aqui é que Jesus está falando que havia uma figueira no meio de uma vinha. Isso bota a gente para pensar, não é? Por que tem uma figueira no meio? O que tem numa vinha? Numa vinha tem uva, tem pé de uva, que é a vinha, né? Mas aqui Jesus fala que tem uma figueira. Uma figueira no meio de uma vinha fala de uma posição privilegiada. A figueira, em comparação com a vinha, ela é mais alta, ela é mais frondosa, ela sobressai. Se você tem uma plantação de uva, se você tem lá essa videira ou muitas videiras, um pomar de videiras e uma figueira, você já vai bater o olho e já vai ver a figueira, porque ela é única, ela é mais elevada que toda a vinha. E aqui Jesus está querendo falar sobre a posição de Israel no meio das nações. Pode ser que aos olhos do mundo, Israel fosse somente mais uma nação pobre, uma nação situada na periferia do império, uma nação sem nenhuma importância para fins de império romano, que era o dono do mundo naquele momento, uma nação odiada e que odiava também todo mundo, mas dos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus, Deus havia escolhido Israel para ser luz para as nações. Deus havia escolhido Israel para ser berço de muitos profetas. E muito mais do que isso, Deus havia escolhido Israel para trazer à tona o Salvador do mundo. Amém, queridos? Então isso é a figueira no meio da vinha. E o fato do dono da vinha ir procurar a figueira mostra que a figueira era muito importante para ele. Mostra que a figueira não era somente um acidente, não era somente um enfeite, mas que o dono da vinha tinha uma certa expectativa sobre aquela figueira. Provérbios 27:18 diz assim: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. Pois o dono da figueira cuidava da figueira com a expectativa de comer do seu fruto, de se deleitar com o seu fruto. Então, eu creio que o que Jesus está querendo passar é que aquela posição privilegiada de Israel no meio das nações, aquela figueira no meio da vinha das nações, aquele privilégio carrega inerente uma responsabilidade. Não é assim que falou o pai do Homem-Aranha? Um grande poder traz uma grande responsabilidade. Pois a responsabilidade da figueira era gerar frutos. A expectativa do dono que cuidava da figueira é que ela devolvesse para ele frutos. Folhas e sombra são muito bons, mas não alimenta o estômago de ninguém. Era preciso frutos. Nada substituiria os figos. Amém, querido? O fruto que Deus está procurando, o fruto que Jesus queria ver na nação de Israel, o fruto que Jesus quer ver no meio da igreja, não é outro senão um caráter reformado à sua imagem e semelhança, como foi da vontade original de Deus, antes do advento do pecado.
antes que o pecado desnaturasse os propósitos de Deus para o homem. O fato de Israel ter rejeitado o Messias, o Senhor Jesus, comprovava que a figueira, que era ela, não tinha nada menos do que folhas, e por isso não podia alimentar ninguém. E aqui, meus irmãos, para encerrar esse ponto, esse versículo número 1, eu quero que eu e você tenhamos em mente algo muito importante, muito importante. Sabe, o mundo gosta de dizer, faz parte do senso comum, que o importante é ter fé, o importante é ter uma religião, porque todas as religiões levam a Deus. Nada mais mentiroso à luz do Evangelho. Jesus está criticando aqui uma espécie de religiosidade que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E nós precisamos saber disso, para que a gente possa, em espírito e em verdade, e à luz do Evangelho, julgar que tipo de religiosidade nós temos ostentado. Mas eu vou fazer isso lá na nossa conclusão, tá bom? Por hora eu quero dizer a você que nem toda espécie de religiosidade é uma espécie que agrada a Deus. Segura isso, a gente volta a isso logo mais. Lucas capítulo 13, verso 7, diz assim: por isso disse ao que cuidava da vinha, o dono da vinha chegou lá, viu a figueira no meio da vinha, a figueira não tinha frutos, viu que a figueira não tinha frutos. E aí agora, o dono que primeiramente se voltou à figueira, agora se volta ao agricultor, ao jardineiro, e diz o seguinte, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Aí ele deu uma ordem: corta a figueira. Por que deixá-la inutilizar a terra? Por que deixar ela ficar fazendo peso, ocupando espaço, de maneira totalmente inútil? Meu irmão e minha irmã, eu acho que você já entendeu nessa altura do campeonato que o dono da vinha, assim como o dono das nações, o dono do universo, o soberano, o rei dos reis, o criador de tudo, é Deus, o autor da vida. Não há geração de vida sem que antes não tenha uma palavra dele que traga à existência aquilo que ainda não existe. O agricultor, o cuidador do jardim, é Jesus, que foi enviado para tratar da vinha, para cuidar da vinha e, consequentemente, da figueira. Ele vai dizer que faz 3 anos que ele vai e não acha frutos. A ideia dos 3 anos é que já havia transcorrido tempo suficiente para a figueira produzir frutos. E não qualquer tipo de frutos, mas bom fruto. Contudo, ano após ano, a expectativa do dono da vinha nunca se confirmava. Há quem diga, alguns estudiosos dizem, que esses 3 anos fazem referência aos 3 anos do ministério público de Jesus. Jesus está se encaminhando aqui para os últimos tempos do seu ministério, então já fazia mais ou menos 3 anos que ele tinha de ministério público, e ele passou de vila em vila, ensinando e fazendo milagres em Israel, mas ainda assim a nação teimava em praticar aquela espécie de religiosidade que em breve gritaria: crucifica ou crucifico, E aí a pergunta que aparece é: será que aquela figueira era digna de uma nova chance? Eu creio que essa pergunta seja válida porque até agora toda demonstração de paciência e cuidado por parte do dono não havia surtido efeito algum. Aquela figueira continuava ocupando inutilmente a terra. Isso significa 2 coisas. Ponto número 1, além dela ser uma carga inútil, um 0 à esquerda, ela também trazia um dano positivo, ou seja, ela estava retirando o espaço, ela estava retirando a luz com a sua folhagem, e ela retirava
nutrientes das outras plantas que poderiam frutificar. Eu tenho um cunhado que é plantador de café, e uma vez por ano, ou sempre, né, principalmente agora na época da chuva, ele precisa passar na plantação para tirar da plantação de café tudo aquilo que não é café. Porque tudo que nasce, seja mato ou seja qualquer outra planta, ela vai competir com os nutrientes do café, né? E no meio da vinha havia uma figueira. A figueira estava roubando os nutrientes, estava roubando espaço, estava roubando luz da vinha. E ano após ano, o dono da vinha procrastinava o julgamento. Mas isso não continuaria para sempre. É o que nós vamos ler aí nos 2 últimos versículos, que diz assim, ó, Lucas 13, 8 e 9. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Então o dono está dizendo novamente ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos, nessa figueira não acho nada, corte, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Nós já dissemos aqui que o agricultor, o jardineiro, aquele que está cuidando da vinha, refere-se ao próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8,34 que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus, está à destra do Todo-Poderoso e intercede por nós. E segundo diz o Evangelho, ninguém mais é capaz de fazer essa mediação entre nós e Deus. Isso está escrito claramente na Bíblia. Pois bem, agora é a vez do intercessor entrar em operação. E aí o Senhor, então, é convidado a conceder mais 1 ano de graça à figueira. Isso significa que Jesus ainda teria algum tempo de ministério entre os judeus com os quais ele estava falando. E nesse último tempo, Jesus, o jardineiro, adotaria algumas providências especiais. Eu vi um rapaz que mexe com planta esses dias, estava plantando lá, estava fazendo um jardim, e ele cavou um buraco bem fundo do lado da planta, né, para poder jogar ali os adubos, os insumos. E é isso que Jesus está falando: eu vou cavar um buraco ao redor, eu vou adubar, né? Providências especiais seriam tomadas. Quando a gente repara nos últimos atos de Jesus, antes dele ser crucificado, a gente vê coisas muito especiais. Por exemplo, quando Jesus está voltando a Jerusalém, onde ele seria processado, né, sumariamente e morto, ele ressuscita Lázaro. Um milagre poderosíssimo, muito incomum e inconteste. Lázaro passou a caminhar entre as pessoas, ele já estava morto há 4 dias. E assim também a sua ressurreição, e assim também a descida do Espírito Santo, 50 dias depois da Páscoa, lá em Pentecostes, foram testemunhos poderosíssimos, incomuns desses últimos tempos. E tudo isso, Israel, a figueira, testemunhou em primeira mão. Uau, eles viram tudo isso. Adiantou alguma coisa? Nem um pouco. Jesus terminaria o seu ministério ao som de crucifica-o, crucifica-o, dos seus 12 discípulos mais chegados. 11 morreria caçado, martirizado, e o outro morreria de velho porque tentaram matar e não conseguiram, né? Por isso, o 13º apóstolo levantado por Jesus, Paulo, vai dizer lá em Atos 13, 46, 47, uma vez que os judeus rejeitaram a palavra de Deus, ele agora estava se dirigindo aos gentios. Ele foi comissionado por Deus como apóstolo dos gentios e ia aos gentios, então, levar a salvação de Deus.
a árvore de Israel seria arrancada e outra árvore seria plantada no seu lugar. Então, queridos, o intercessor pede mais um ano. Um lado da moeda diz que esse ano é um ano de graça. O outro lado da moeda diz que esse ano é um limite. Porque a paciência de Deus teria ali o seu limite. Chegaria o tempo no qual nem mesmo o intercessor poderia fazer mais nada, porque a palavra de Deus estaria dada. Segundo João Batista, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O Senhor não permitirá que a figueira inutilize a terra para sempre. A gente vê isso na história de maneira muito clara. No ano 70 depois de Cristo, os generais Pompeu, o general Tito, eles invadem a terra prometida, invadem Jerusalém, causam ali um dos maiores morticínios da história. A história conta que rio de sangue chegava quase que nos freios dos cavalos, ali na região do templo em Jerusalém. Foi uma mortandade geral, e depois, lá por volta do ano 132, outra vez os romanos invadem a terra prometida, e dali para frente o judeu seria proibido de habitar naquela terra. Ano de 132, e os judeus só voltarão à terra prometida no ano de 1948, porque há também algumas outras profecias e o tempo de Deus está se cumprindo. E Israel também serve de relógio para Deus. Amém? Mas o que fica de lição para nós nessa parábola é que o juízo que Deus, depois de demonstrar muita misericórdia, o juízo que Deus disse que viria, veio. E o juízo que abateu Jerusalém e Israel é uma fagulha, também é uma analogia do dia do juízo, que é repetidas vezes anunciadas na Escritura. Amém, queridos? Então, caminhando aqui para o nosso último ponto, quero te fazer uma pergunta, ou algumas. O jardineiro, ou o dono, ele é rigoroso demais ou misericordioso demais? O que vocês acham? Romanos 11:22 assim escreve: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. A gente gosta de falar que Deus é amor, e Deus é amor. E porque Deus é amor, ele detesta tudo aquilo que não procede de amor. Todo ato de injustiça, toda mentira, toda falsidade, toda espécie de opressão, Deus rejeita, e nada disso poderá habitar no seu reino. E o dia do juízo vai servir para separar o joio do trigo. Mas a pergunta é: você acha que Deus, o dono, é rigoroso demais ou misericordioso demais? Vamos refletir sobre isso. Em primeiro lugar, não era o primeiro ano que a figueira terminava sem frutos. Sim ou não? Ele falou que era o terceiro ano que ele estava vindo e aquela figueira nunca tinha dado frutos. Não era a primeira vez que o dono da vinha vinha ao seu encontro procurar frutos. A paciência do dono da vinha já havia sido colocada à prova algumas vezes antes. E a vida prolongada para esse tipo de ser infrutífero
ingrato só pode ser um ato de misericórdia. Sim ou não? O que você faria? Né? Agora, meu irmão e minha irmã, se a figueira tivesse consciência, é uma parábola, a gente pode brincar com isso. Se a figueira tivesse consciência, que providência que você julga sábio que ela deveria tomar nesse ano novo que o jardineiro estava concedendo para ela? Ia começar um ano novo para ela, não ia? Senhor, deixe ela mais um ano. Se ela der fruto, muito bem. Se ela não der, corte. Se a figueira tivesse consciência, que tipo de recomendação você daria para ela? Meu irmão e minha irmã, que providência você está planejando cumprir nesse novo ano que se inicia? Quais são os seus planos? Quais são suas prioridades? Ano novo ou final de ano é tempo da gente fazer a recapitulação, né? A televisão mostra, agora a internet mostra. Como é que chama? Esqueci a palavra. Retrospectiva. É tempo da gente fazer retrospectiva. Aí final de ano é tempo da gente ver promessas quebradas, né? Quanto que nós prometemos fazer exercício, quanto nós prometemos começar a dieta, quanto nós prometemos fazer o curso, quanto nós prometemos servir a Deus, quanto nós prometemos fazer isso, ter mais tempo com os filhos, fazer isso, fazer aquilo outro. Meu irmão, o dono da vinha saiu ao encontro da figueira no final daquele ano. Se Deus saísse ao seu encontro agora, que tipo de frutos você teria para apresentar para Ele? Quais são os seus frutos? Ainda falando sobre retrospectiva, vamos olhar para as nossas vidas, olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida. O que fizemos nós dos nossos anos de ouro da mocidade? Como é que nós gastamos os tempos de maior força das nossas vidas? O Senhor vinha de ano em ano, olhava para nós e dizia assim: eu vou te dar mais um ano. Eu vou te dar mais um ano. E o que nós fizemos com essa palavra? O que é que nós fizemos com os nossos anos de adulto? O que é que nós fizemos lá no nosso começo do nosso casamento? Lá no nosso começo da nossa vida profissional? Que tipo de fruto nós produzimos para o deleite de Deus, o Senhor das nossas vidas? Será mesmo que nós entregamos a Deus as primícias da nossa força? Ou entra ano e sai ano, a única consideração que recebemos do Filho unigênito de Deus tem sido: deixa Ele ainda esse ano. Será que já nós não desperdiçamos tempo demais no pecado? Não é verdade que o mal praticado continuamente gera dureza de coração? Quando eu deixo de ler a Bíblia, eu não me importo mais em ler, aquilo não faz mais falta. O que eu tenho feito da minha rotina de oração? Quanto me dói não ser um homem e uma mulher de oração? Por acaso Deus já usou alguém com abundância que não orasse com abundância? Será que a gente tem se contentado com uma vida espiritual medíocre? Com quem nós temos aprendido a viver nossos dias, sem guardar no coração a mesma paixão que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário?
Me chama muito a atenção, uma certa altura do ministério de Jesus, quando o pessoal em Jerusalém, na Judéia, já decidiu que queria matá-lo. E a Bíblia diz que Jesus assume um semblante muito sério. A Bíblia diz isso. E diz que ele assume então uma firme postura de ir a Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém se o povo está querendo matá-lo? Morrer na cruz. Cara, e quando eu comparo essa disposição, essa paixão com as minhas paixões, com as minhas afeições, tem alguma coisa a ver ou não? Quais são os seus grandes planos para 2023? Quais são os grandes planos que Deus tem para a sua e para a minha vida em 2023? São os mesmos? A minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus? Temos colocado os nossos anos aos pés do Senhor? Ou estamos simplesmente desperdiçando o nosso tempo correndo atrás de vaidades, correndo atrás de coisas que agora existem, mas em breve não existirão mais? Tudo isso essa parábola quer dizer para nós. Não é fato que Deus tem cuidado de nós com grande cuidado. Não é fato que o nosso intercessor mor tem cuidado da gente. Quantas pessoas passaram aí, por luto nessa pandemia, passaram por dificuldades extremas do ponto de vista econômico, do ponto de vista familiar. Todos nós passamos por grandes dificuldades, mas não é fato que o nosso Senhor nos sustentou. Nós não podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, produzimos de acordo com esse benefício recebido? Deixa o Kleber mais esse ano. Esse ano de 2023, eu assumo como uma dádiva da graça infinita do Pai. Uma oportunidade que jamais se repetirá, de viver tudo aquilo para o que eu fui criado. Amém, igreja? Você pode enxergar esse ano como uma dádiva da graça de Deus, que vem ao seu encontro, depois de adubá-lo, de regá-lo, de plantá-lo, de cuidá-lo, gozar dos seus frutos. Podemos enxergar esse ano dessa maneira? Alma indecisa, quando decidirá por Deus? Você fará da misericórdia de Deus combustível para o pecado? Uma vez eu assisti um filme, chamava Jimmy Hollywood, um filme muito bom. Quem gosta de comédia, foi muito bom, adorei. Ele falava assim, se eu tenho medo de morrer, todo mundo morre. Porque ele passava por muitas enrascadas e toda hora ele estava para morrer. Só que ele era o mocinho do filme, então ele escapava de todas, né? Everybody dies, ele dizia. Só que cada um de nós teremos um último ano. Vai chegar o dia que ainda esse ano pode se tornar só mais esse ano. Sim ou não? Hoje, dia 1º de janeiro de 2023, ainda dá tempo de ouvir a voz do nosso Redentor. Deixe ele, deixe ela por mais esse ano. Agora o nosso Redentor veio para salvar.
Muito em breve, quando a trombeta tocar, ele voltará para julgar. E você, meu amigo, está preparado para o que está por vir logo após o seu último ano? Eu quero orar para que o ano de 2023 seja um ano que, quando o meu Deus olhar para a minha vida, Ele vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena eu cuidar de você, eu regar a sua vida, eu adubar a sua vida. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu vou ler a parábola, veja se faz sentido para você e para o seu ano de 2023. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Meu irmão e minha irmã, se o Espírito de Deus fala ao seu coração de alguma maneira, para você assumir esse tempo chamado hoje, esse ano de 2023, como uma oportunidade irrepetível de Deus, para que você frutifique para a glória dele, eu te convido a orar comigo. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Não tenha vergonha com relação às pessoas que estão ao seu lado, mas humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno dele, ele te exaltará. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te glorifico pela tua palavra que nos inspira, pela tua palavra que nos dirige, pela tua palavra, Pai, que não nos deixou órfãos. Eu te louvo e eu te glorifico pelo teu Espírito, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te louvo e eu te glorifico, porque o Senhor nos adverte para não sermos como o mundo, porque o machado já foi colocado à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto, ela será cortada e será lançada no fogo inextinguível. E não é por medo e nem por violência, mas pelo poder do teu Espírito Santo, nós clamamos: encha a nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos livre, Pai, daquele sono de morte. Que o Senhor nos livre, Pai, de uma vida de mornidão espiritual. Que o Senhor nos livre de toda espécie de frieza. Que o Senhor nos livre de toda espécie de religiosidade fria, frívola, vazia, que só faz aborrecer o Senhor. Queremos ser obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Queremos ser obreiros aprovados pelo Senhor, que receberam o selo do teu Espírito Santo e que com ousadia vão marchar contra a maré mundana, para caminharem em santidade, em consagração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu perdão. Se os anos que se passaram, Pai, não foram suficientes para nós, mesmo tendo sido adubados, regados e bem cuidados pelo Senhor, frutificarmos intensamente para o Senhor, nós clamamos: perdoa-nos. E este ano, nós queremos exibir ao Senhor e ao mundo o nosso mais sincero arrependimento, e que esse arrependimento se converta em frutos, se converta, Pai, em um coração profundamente moldável à tua vontade, e que desta forma os sonhos do Senhor possam vir à tona em nossas vidas, através de uma vida de obediência, de submissão, através, ó Pai, de uma fé apaixonada, que o mesmo amor que trouxe Jesus
da glória para salvar os perdidos. Leve a mim e leve os meus irmãos também, ó Pai, ao caminho dos perdidos. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê muito amor por aqueles que se perdem, pelos nossos familiares, por aqueles que estão próximos de nós, por aqueles que estão distantes de nós. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Pai, em nós aquilo que precisa ser transformado. E que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Importa que o Senhor cresça, que a gente diminua. Pai, tem piedade de nós. Assumimos esse ano como uma dádiva da Tua misericórdia. Assumimos esse tempo, esses dias, estas semanas, esses meses, como uma oportunidade muito graciosa que o Senhor nos concede de frutificarmos para o Senhor. Recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, para louvor da Tua glória. É dessa maneira que queremos começar o ano, e é dessa maneira que queremos voltar aqui no dia 31 de dezembro, para o nosso próximo culto da virada, e poder, ó Pai, apresentar ao Senhor os frutos que o Senhor nos deste. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo aquilo que Tu és e nos tem feito. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmão. Amém, igreja. E assim a gente começa mais um ano. Amém? Essas semanas ainda a gente vai caminhar de maneira muito leve. Quero que você tenha um tempo de descanso, quero que você tenha um tempo especial com a sua família. E em breve nós voltaremos com a programação da nossa igreja. Estamos programando várias capacitações, estamos programando vários momentos que nós queremos preparar com muito carinho, para que um ambiente de santidade gere ali o despejar da bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém? E nós queremos frutificar para Deus, em nome de Jesus. Se você deseja isso também, o convite está feito e refeito para você caminhar conosco. Amém, querido irmão e querida irmã? Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho e que a bênção do Deus Espírito Santo envolva a sua vida da planta dos pés ao alto da cabeça, do primeiro ao último dia do ano de 2023. E nós dizemos amém, com a convicção de que o nosso Senhor vive e reina para sempre e para sempre. Glória a Deus. Um grande abraço, meu irmão. Fique com Deus.